Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Vanessa, bolsista da disciplina de RG1 e neste vídeo eu vou explicar a ferramenta Objeto. Bom, então a gente vai fazer o mobiliário do nosso primeiro pavimento, principalmente aqui a parte da sala e da cozinha, e vamos selecionar a ferramenta Objeto, dar 2 cliques ao Ctrl T, e aí a gente pode ir ou nos favoritos e colocar ali na parte de eletrodomésticos e mobiliário. Bom, vai depender bastante de que tipo de objeto a gente está a fim de colocar no projeto. Ou também a gente pode escrever o que a gente está a fim de procurar, que nem no caso eu vou escrever aqui na barra de pesquisa sofá e às vezes ele me dá mais opções do que está no favorito. Aí quando a gente decide qual que a gente quer, que nem por exemplo, vou pegar o sofá 226, a gente dá 2 cliques e clica na posição que a gente quer que ele fique. Aqui ele não está aparecendo, que nem no caso eu cliquei ali fora para ver o que estava acontecendo, mas é só porque o piso está para cima. Então a gente vai selecionar o sofá e mudar a ordem de visualização dele, colocar para a ordem de visualização para frente. Se ficar difícil de tentar pegar, a gente pode selecionar a ferramenta objeto e dar um Ctrl A. Aí agora a gente consegue também dar uma editada nesse objeto. Vamos colocar primeiro na posição que a gente quer que ele fique. E se a gente ir para a nossa referência, clicando na tecla M, a gente consegue pegar as medidas certinho, que no caso 220 por 90. Damos Ctrl T e alteramos essas medidas ali nas dimensões. Bom, a gente vai colocando os outros objetos conforme está no projeto, ou também conforme vai a nossa criatividade. E a gente pode, que nem nesse caso, que eu tenho várias poltronas repetidas, só ir com o arrastar e o Ctrl ativado e fazer várias cópias. E também eu consigo rotacionar para fazer aquela poltrona que está em outra angulação do sofá e das outras poltronas. Observando a nossa referência, a gente consegue ver que o bloco que o ArchiCAD nos deu da mesa faz com que as cadeiras fiquem muito afastadas, mas a gente consegue alterar isso. A gente pode clicar ali naquele botão rosa e tá com o mover vértice ativado, e a gente consegue aproximar elas mais da mesa. Em alguns blocos que a gente coloca, às vezes aparece algum texto de referência sobre ele, e isso não é bom a gente manter em planta porque senão fica meio poluído. Então a gente consegue fazer indo no Ctrl T e tirar esse texto. Então ali nas definições a gente vai indo com a setinha para o lado até aparecer a parte de texto, texto do símbolo. E aí ali naquela parte que tem uma caixinha, a gente vai desativar essa opção. Uma opção interessante para quando a gente vai pegar bloco de cozinha é pegar já o layout que ele traz pronto para nós. Então a gente pode ter vários tipos, como cozinha em ilha, cozinha em U, cozinha também reta, o que nos ajuda bastante quando a gente vai pesquisar os blocos. E também ele já te dá algumas opções de acessórios. Mas como no caso da nossa planta está numa escala que a gente não precisa demonstrar todos eles, também para não deixar tão poluído, a gente pode desativar ou ativar conforme o nosso interesse em mostrar. É muito comum também vir esses acessórios separados da nossa bancada, mas a gente pode de novo clicar naqueles pontos rosa e arrastar ele até a posição que a gente quer que ele fique. Uma coisa que é importante a gente já entender logo no início do ArchiCAD, que não necessariamente a gente tenha que pegar blocos que eles nos dá pronto ali dos objetos. A gente pode utilizar as próprias ferramentas como laje, viga e pilares para fazer alguns blocos. Que nem nesse caso que a gente tem uma prateleira que vai inteira assim na cozinha praticamente. A gente pode utilizar a laje, mudando a espessura, mudando também o material dela e depois no futuro eu vou mudar também a configuração dela como vegetal, que eu vou explicar quando eu explicar sobre os vegetais. Então funciona basicamente como se a gente fosse fazer uma laje, nós vamos colocar os dois pontos, as duas dimensões que a gente quer que ela esteja. E eu gosto, mas é uma preferência muito pessoal, de trabalhar em corte daí. Então, primeiro eu vou mudar a visualização dela, colocar ela para frente da laje do piso em si. E indo por corte, aí eu consigo ter uma visualização melhor de como é que ela tá na minha parede. Então eu quero que ela fique logo abaixo da minha janela e depois logo acima. E aí eu vou modelando conforme eu acho que fique melhor e depois eu posso conferir no 3D como é que tá ficando. Coisas principais, principalmente para as plantas arquitetônicas, é a gente representar os nossos equipamentos sanitários.
No ArchiCAD ele já dá vários deles prontos, então é realmente só pesquisar ali no Objetos e colocar ali. Aí só vai ter o trabalho de colocar na posição correta, fazer às vezes algum ajuste na dimensão e basicamente isso. Agora eu já estou na minha planta do segundo pavimento, mas eu queria mostrar principalmente a questão do box, que é um dos exemplos de alguns dos objetos que a gente coloca que mostra muitos detalhes que não estão certos para a escala que a gente está utilizando. O box que eu estou usando é esse cabine de chuveiro 26 e a gente vai fazer alguns pequenos ajustes nele, tipo de cabine, forma de cabine. Também eu vou trocar o tipo de folha para folha de correr. Mas o principal que eu quero mostrar é como a gente vai retirar alguns desses equipamentos que não é necessário ele estar nessa escala. Então a gente indo com a seta para o lado, vai aparecer alguns acessórios que a gente não vê necessidade de aparecer realmente nessa escala, tipo a bandeja, a barra de apoio, o kit de ducha. Então a gente vai desativando essas opções para que não apareçam na planta. Agora ele já está bem mais limpo, seria só ajustar as medidas dele que não está nas medidas corretas e também alinhar na posição que a gente quer. Uma coisa muito importante que a gente tem que configurar, porque assim, todos os objetos que a gente coloca no ArchiCAD, eles já vão vir com uma trama de fundo, para que não apareça o piso embaixo. Mas o box é justamente o contrário que a gente quer que apareça o piso embaixo. Então a gente vai ir ali onde é que está dizendo representação 2D, e o tipo de trama, em vez de trama, caneta do fundo de trama branca, a gente vai colocar vazia. Assim a gente vai conseguir visualizar o piso. Uma coisa interessante que a gente também pode utilizar a ferramenta Laje para fazer isso é fazer um caminho de pedras que tem no nosso projeto. Então a gente pode fazer da mesma forma que a gente faz uma laje, eu só vou colocar uma dimensão um pouco menor, de 5 centímetros, e posicionar utilizando a minha referência. Aí agora é só fazer algumas cópias com o arrastar ativado e o CTRL, mas também a gente pode utilizar a ferramenta multiplicar, que ela faz múltiplas cópias. A única questão de usar essa ferramenta é que as cópias têm que ter a mesma distância entre elas. E é muito simples de usar, a gente só ativa a ferramenta, coloca a distância que a gente quer entre elas e arrasta o mouse para baixo até eu finalizar as cópias que eu quero fazer. Quando a gente termina de fazer elas ficam com essa caneta de linha em vista num tom de preto, que eu não acho muito legal para esses pisos. Eu gosto de deixar em tons de cinza, mas é realmente uma questão pessoal. Mas eu posso selecionar todas elas, ir ali na planta e corte, e a caneta de linha em vista eu trocar para a caneta 18. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo, e se gostaram, não deixem de colocar o seu joinha, e até a próxima!